Deus. E quando o Senhor juntava as pessoas, é para que essas pessoas sejam abençoadas. Por isso o Senhor ele mesmo abençoou Adão e Eva. E para que a bênção entrasse no lar, que a bênção entrasse na família, requer que haja paz nesta família. E para que haja esta paz, requer aos que vivem nesta família, os familiares, que vivam na obediência da palavra de Deus. E Satanás conhece isto. E levará as pessoas a não seguirem a palavra de Deus. E não vai querer que as pessoas orem. E ele vai penetrar melhor na família. Vai despertar conflitos. Haverá falta de entendimento. Haverá uma falta de paz. E as pessoas faltarão bênçãos nesta família. E foi isto que tentamos aprender ontem. E eu disse que hoje podemos aprender as causas secundárias que surgem da causa maior que acabamos de ver. Mas antes de entrarmos para a causa secundária, quero ensinar na noite de hoje uma das coisas piores e que destrói as vidas das pessoas por causa do conflito na família. Eu chamo de mágoa interior. Como? Escreva. Blessure intérieure. A mágoa interior. Blessure intérieure o que é de fato a mágoa interior? É uma ferida, mas que é interna. Blessure ya libanda pota ya nzoto oyo. Um ferimento exterior será visível. Foste esfaqueado, tropeçaste, feriste, o sangue vai correndo. Lá te feriste fisicamente. Irás ao médico do mundo e pode tratar de ti, porque é uma mágoa ferida visível. E há outro ferimento invisível, o ferimento que não se vê, o que fica no interior. E esta mágoa interior é pior ainda mais. Esta mágoa vem com choques da vida. Alguém vive choques, eventos, situações, circunstâncias negativas com a qual a pessoa deparou-se, feriram o seu coração, conforme temos dito. Quando dizes que eu me feri no coração, realmente é um ferimento no coração. É a mágoa interior. E esta mágoa e não é fácil de ser tratada. Há um único médico que pode tratar, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixe que o meu Deus te cure de todas as dores interiores. Peço que o Senhor console o teu coração. As circunstâncias da vida, o homem rejeita, o homem abandona, vais ferir-te. Mágoa interior. O noivo rejeita, te ferirá. Mágoa interior. O negócio cai, te ferirá. Mágoa interior. Estes eventos tristes é que são as mágoas interiores. E a mágoa interior que surge dos choques que viveste
et quoi attaquer nzoto physique, atacará o corpo físico, parce que mutuaza na ba blessure ya kati, porque alguém que tem mágoas oya interiores, zoki na kati, que feriu-se dentro de bokomona si, na ntango wana verão neste período akozanga kimia, faltará paz, akolala lisusu na kimia te, já não vai passar a dormir em paz, pongi ekokende mosika na ye, o sono vai se distanciar de akomata na si mbeto na 22h ti tongo alali te, e vai subir para a cama às 22 horas parce que de manhã, makanisi na ye nyonso porque todo o seu efandi pensamento na evenement wana ezokisi ye, baseia naquele evento que o feriu, sango oyo ayokaki ya mabe, a má notícia que recebeu, likambo yakutanaki na yango ya mabe, o problema com o qual se oyo deparou, wana ezokisi motema na que ye, feriu seu coração, okomona moto abandi kokonda, e verás a pessoa akomi emagrecendo, kobela gastrite, começa a ter akomi gastrite, kobela estomac, começa a ter dor de estômago, bapasi ya kati wana, estas dores internas, apeti ya kolia eza lisusu te, ficará sem apetite, moto akomi kosila, e a pessoa vai bomoni ke emagrecendo, pota eza na kati, a mágoa mais interior, ekomi kosilisa moto nzoto, mas começa a afetar o corpo físico, maladi ekomi ya nzoto, a doença torna-se física, nde na français tolobaka conforme dissemos, maladie psychosomatique, doenças psicossomáticas, blessure intérieure. mágoa interior. Nakoki kolobaka ebele presque biso nyonso awa toza na ba blessure. Posso dizer quase todos nós temos mágoas interiores. Amen. Glória. Alors, oyo nalingi nalobela lelo ezani. E o que eu quero falar hoje o que é? Blessure ya libanda pota ya nzoto. Ferimento exterior, Soki eza pota ya kamwa munene. se for grande, Hôpital te. não fores ao hospital, O négliger yango. o O negligenciares, soigner yango te. não tratares, Ekozala na infection, ekokoma na infecté. vai ser infectada, Ekoya grave. vai se agravar. Pota ya nzoto. Ferimento exterior. C'est pour cela pota soki eza munene. Por isso, se a ferida é grande, Moto nyonso akendeke pa monganga. toda a gente que vai ao Pour médico soigner. para ser Soko tratado, soigner te. se não tratares, Ekokoma infection. será uma infecção Infection est quand même une situation plus grave. e vai trazer outras situações mais graves. C'est la même chose. Da mesma coisa, La blessure intérieure. pela mágoa Et interior, que soigner yango. requer que trates. Kende pa ya médecin ou ya soignaka yango. E vai ao médico que trata O to dela, bengi Yesu Christo. que é chamado Jesus Parce que Cristo. ceux qui ont soigné pota wana ya katite. Porque se não tratares da ferida interior, Okoki koloba na mekina bosana. podes dizer que eu tentei esquecer-me. Mokolo kokuta na la problème esali lokole kokana na oya liboso. E no dias que deparares com problemas parecidos com o Pota wana primeiro, yo zoka il y a 10 ans. a mágoa que tiveste há 10 anos Ekolamuka lisusu. vai se despertar Ekobanda kotungisa yo mingi koleka. e te atormentará muito mais ainda. Parce que yo bombi yango, Porque tu guardaste, obombaki yango, escondeste em ti soigner yango e te. não trataste dela. Ozoyo kanga malamu. Glória a Deus. Pota ya kati, A mágoa eyaka na interior ba événement malheureux. vem com eventos Na ba negativos, situation ezokisaka biso. pelas situações que nos ferem. Yango wana nde ebombaka kati na motema. E é isso que se reserva no coração. E esengi kosoigner yango. E requer que seja tratada. Yango nalingi tokende sikoyo na cadre ya conflit familial. Por isso vamos agora no quadro do conflito Parce que ba familiar. conflit ezalaka na famille. Porque os conflitos que há na Ba família, conflit etambolaka na famille. os conflitos que caminham na Ezokisaka família, bato na famille. ferem os membros da família. Yes. Yo tango ozalaki mwana, Quando eras criança, ozalaki komona tu vias. nakokende direct conflit entre papa na mama oyo abota yo. Possui diretamente conflito entre os teus pais. Bazobunda Estão lutando. ozoka Tu te feriste. ozalaki peut-être na 3 ans Talvez tinhas 3 anos. omona yango Viste aquilo ozoka. e te feriste. Tango okomi na 5 ans, Chegando a 5 tango okomi na anos, 10 ans, chegando a 10 papa na anos, mama o bakabwani, pai e a mãe separaram. ezali conflit entre bango É mibale. conflito entre Mais os yo dois, ozoka, mas tu te feriste. peut-être osanta yango na tango wana te, Talvez não sentiste naquela época, mais douleur wana, mas esta dor, pota wana, esta ekoya mágoa, koreklame yo tango okomi mokolo. pode reclamar-te na vida ekozala na adulta. conséquence na yango na vie na Terá yo. sua consequência na yango tua oyokaka vida. mwana mosusu Por isso outra abandi pessoa kokola começa a akomi na crescer, periode ya kobala chega a idade de casar, nalingi nanga libala te diz que eu não quero saber do mwana mwasi casamento. akomi na 28 ans De 28 anos, uma nalingi jovem libala te diz não quero o otuni ye casamento. pourquoi yo olingi libala te Perguntas por que não queres o casamento? namona esengo ya libala entre papa na mama na Dirá ngai que eu te não vi a alegria do casamento entre os meus donc soki pais. libala ezali lokola papa na mama na ngai E bazalaka se o casamento é igual ao dos meus pais, nakoprefere nabala te prefiro não parce que casar-me. azoka Porque ela feriu-se.
Glória a Deus. Très bien. E hoje prestem bem atenção. Na conflit familial blessure e bana. E primeiramente vamos ao conflito familiar que produz ferimento nas crianças. Genèse chapitre 16. Gênesis 16. 1 a 6. 1 a 6. Levantemos para honrar a palavra de Deus. Genèse chapitre 16, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham: l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Parole du Seigneur. Amen. Gênesis 16, 1 a 6. Faça a leitura em nome de Jesus. Glória. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que esse homem tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, a minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. Palavra do Senhor. Sarai abotelaki Abraham bana te. Kasi azalaki na mawumbu moko ya mwasi kombo na ye Agar. Ye azalaki moto ya Egypte. Sarai alobi na Abraham: tala nano, Yahweh apesi ngai bana te. Fanda na mowumbu na ngai, tango mosusu ye akoki kobotela ngai mwana. Abraham andimi maloba ya Sarai. Bongo Sarai akamati mowumbu na ye Agar pe apesi ye epai ya Abraham po azala mwasi na ye. Likambo yango esalemaki tango Abraham akokisaki mbula zomi na Kana. Tango Agar akomi amoni te akomi na azemi, abandi kochola Sarai pe kosalela ye lofundu. Yango wana Sarai alobi na Abraham: mabe oyo Agar azali kosala ngai ekokwea kaka na moto na yo. Ngai napesi yo mowumbu na ngai. Sikoyo lokola amoni te akomi na zemi, abandi kochola ngai. Malamu Yahweh akata likambo kati na ngai na yo. Abraham azongisi: Agar azali mowumbu na yo. Azali na maboko na yo, sala ye ndenge olingi. Sarai abandi konyokola Agar mingi, pe Agar akimi na esobe maloba na Nzambe. Amen. Aplaudimos a Jesus. Agora ouçam-me. Abraham alongwe epai wapi Nzambe abengaki ye. Abraão saiu de onde o Senhor o chamou. Akomi na Canaã. Chegou em Canaã. Azotambola na mwasi na ye.
Sarah. E caminhava com a sua esposa Sarah. E não tinham filhos. Período moko bayeko kima na mboka ya Egipte. Certo período fugiram na terra do Egito. Bakimi nzala na Egipte. Fugiram da fome no Egito. Deko bima bazo bimi Egipte po bazonga na Canaã. E a saída do Egito para Canaã. Nde bayena mwana musala babengi Agar. É que trouxeram a serva chamada Agar. Começaram a conviver com Agar. A Bíblia diz. Abraham asali déjà na mabele ya Canaã 10 ans. E Abraão já fez em Canaã 10 anos. 10 ans oyo ya fandi na Canaã. 10 anos que ele habitou em Canaã. E yemoko akokisi 85 ans. E ele mesmo completou 85 anos. Sarah 75 ans. E a Sara 75 anos. Quando Abraham akokisi 85 ans. Quando Abraão atingiu 85 anos, não conseguiam ter filhos. De Sarah. Por aí Sara. Yemoko Sarah. Ela mesma Sara. Mwasi ya libala. Esposa legítima. Oyazanga mayele erwana. Insensata nesse período. Yebisa mobali. Foi dizer ao seu esposo. Querido meu. Namoni na kobota lisusu te. Eu vejo que já não terei filhos. Namoni. Vejo. Zua Agar. Tome Agar. Namzela ya Agar. Através de Agar. Tenhas filhos para mim. Bíblia lobi. A Bíblia diz. Abraham ayoki maloba ya Sarah. Abraão ouviu as palavras de Sara. Agar. Tomou Agar. E fez dela sua mulher. Envolveu-se com ela. Como Satanás gosta disto. E uma vez ela concebeu. Quando ela concebeu, Agar já não é serva. Tornou-se mulher de Abraão. Sendo mulher de Abraão, tornou-se rival da Sara. Entrou o conflito entre Agar e a Sara. Começou o conflito. Poligamia é bandi. Começou a poligamia. Kizua é bandi. Começaram os ciúmes. Koinana é bandi. Começou o ódio. Bakela é bandi. E começaram as indiretas. Kochola é bandi. Começaram as zombarias. A Bíblia diz ser Sara olhando de lado. Não sabemos a verdade ou mentira. Agar akomotala ngali somabe. Agar está me olhar como Agar akomi kocholanga. Ah não, ela está desprezada. Agar akomi kosala ngalo lendo. Agar está se orgulhando de mim. Só porque ela concebeu. Quando ela concebeu, démarche changé. O andamento mudou. Olhou para Sara. Por mais que essa esposa legítima, essa primeira mulher, não estás a dar filhos. Eu tenho um filho agora. Um pequeno orgulho começou. A Sara notou. Tornaram-se rivais. Eu imagino como começou o orgulho de Agar. E talvez poderiam mandá-la lavar louça. Agar. Ouça a resposta. Hoje não lavarei. E esta gravidez está a atormentar-me. Está a atormentar minha gravidez. Ela não faz. Essas palavras para o quê? Dói para ela. Aleluia. Glória. A Bíblia diz. A Sara foi até Abraão. Abraão. O que Agar está fazendo? Fui eu quem dei de Agar. Agora ela zomba de mim. Ela ri de mim. Ela se orgulha perante mim. Já não quero ir. Abraão. O Senhor deve terminar com isso. Esse problema deve terminar hoje. Abraão bem calmo. Se foi você quem deu-me Agar, é tua serva. E faz dela o que tu quiseres. Quando ouviu aquilo, a Bíblia diz que começou a maltratar Agar. Se lavava 10 louças e acrescentaram mais louças. Acrescentaram roupas. Agar começou a sofrer na casa de Abraão até que ela fugiu. Saiu de casa. O conflito entre a Sara e Agar. Quero falar acerca da mágoa interior. Quando este acontecimento ocorria, Agar estava concebida.
E o filho já estava no ventre. Ismael estava no ventre. Ismael estando no ventre. As mães de Ismael no ventre. Eu já vos disse aqui. E a criança no ventre não é um objeto, é um ser humano. Não tome como uma coisa. É um ser vivo. No ventre ouve o que se passa fora. Por isso vem. Dizem o seguinte. No dia que a Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Elizabeth, ela estava concebida. Elizabeth igualmente com João Batista. Quando a Maria chegou, saudou a Elizabeth. A Bíblia diz o ventre de Elizabeth, a criança mexeu pela saudação da Maria, porque ouviu a saudação. No ventre está ouvindo. E tudo que ocorria no exterior, entre Agar e Sarah, Ismael ouvia. Conforme tinha a ver com afeté Ismael, enquanto estava no ventre da mãe, Ismael começou a sofrer no ventre da mãe por causa do conflito que não incluía ele. Vítima colateral. Mas começou no ventre da mãe. Igreja, ouçam-me bem hoje. Há problemas que vivem hoje. Enfrenta a vida, a sua causa. Enquanto estavas no ventre da mãe, e tu não sabes, ou estás na igreja, estás orando, mas não percebes por que aquilo não melhora, por que não vences, por que tu não progredes. Afinal é um problema que ocorreu na família. Estavas no ventre da mãe. É aquilo que bloqueou, te prendeu a partir da barriga. Enquanto que não descobrires aquilo para procurar libertação, para orares a favor, será difícil que a sua vida seja aberta. Começou desde a infância. Eu vos vejo triste demais. Há muita gente aqui. Desde os 21 dias. Muitos em casa não estão orando. Conforme já melhoraste, tudo vai bem por toi. Tudo vai bem para ti. Orarás por quê? Mesmo se tu vai bem, mesmo se tudo vai bem, se já tens carros, se já tens milhões, ore ao menos para entrar nos céus. Se já venceste no mundo, já tens tudo. Os teus filhos estão bem, os teus familiares estão bem. Ore pelo menos para entrares nos céus. Não há oração em casa. Não há entrega a Deus. 1000 kwanza ya nzungu po bakangola yo exate. 1000 kwanza do vaso para seres liberto. Depois o Senhor não opera. Ismael abandonou sofrer. Ismael começou a sofrer. Todos conforme cá estamos. Nossos pais não conheciam Jesus. Como conviviam com nossas mães. Nossos pais. O meu pai era bastante bruto. Da sua juventude. Hoje que está em paz, a minha mãe passou mal. Era espancada cada dia. Até que ele me falasse, eu me feria. Olha as cenas que vivemos em nossas famílias. Cenas de lutas em que vivemos nas famílias. O que é mais triste, os cristãos de hoje, esse espetáculo começamos a apresentar aos filhos que temos. És cristão papá, és cristã mamãe, casaram-se. Em vez de darem boa educação aos filhos, o espetáculo de discussões, de disparates, de lutas entre pai e mãe. Este conflito está a incomodar os corações dos filhos. Mágoa interior. Glória a Deus. Aplaude fortemente a Jesus.
Isso não tinha a ver com Ismael. E não foi Ismael quem disse vai dar minha mãe ao meu pai. Mas começou a sofrer. Começou a sofrer. Estamos cá vários de nós. Desde o ventre da mãe, o pai e a mãe lutavam, disparavam, discutiam. Se não fosse o pai e sua mãe, no ventre da mãe, a mãe do seu pai não amava a sua mãe, odiava a sua mãe. A razão é desconhecida. Começou a combater a sua mãe. E tu estavas no ventre. Você é o teu pai para expulsar tua mãe. Aquilo entrava em ti, afetava já blessure já era uma mágoa dentro de ti, nascendo com mágoa interior. E mostrarei-vos a consequência. Nasceste com mágoa interior. Em vez de deixar em paz, na família que nasceu, só tem uma semana, só tem um mês, os pais começam a lutar novamente. Tu cresceste nessa atmosfera. Não viste o amor. Eu vos digo. Eu não me vergonho. Nem meu pai ver o filme. Que dê conhecimento. Eu nunca vi. Até que eu me separei dos meus pais com 18 anos. Deixei eles com 18 anos. Nem um só dia. Eu vi meu pai segurar a mão da minha mãe e caminharem juntos. Nem um dia. Nem um dia. Eu vi os dois juntos comendo na mesa. A mãe sempre na cozinha. Nem um só dia. Eu ouvi na boca do meu pai dizer eu te amo para minha mãe. Nunca ouvi isto. Mágoa no coração. A minha mãe sofreu demais até que ela morreu. Eis as famílias onde crescemos. O conflito nas famílias. E atingiu-te ainda no ventre da mãe. Discussões das famílias. Estás no ventre da mãe. O conflito entrou no funeral. Entre as famílias. Sua mãe também no óbito. Grave encore. Mais grave. Se estás no ventre, seu pai morreu. O costume começa a maltratar a mãe. E tu estás no ventre. Dizem corta o cabelo. Disparatam ela. Fazem encantamentos. E tu estás no ventre. Tudo aquilo estás a gravar em ti. Glória a Deus. Estás aqui, oh yes. Se cá estás, aplaude fortemente a Jesus. Eleve a sua mão direita. Diga após mim: Senhor Jesus Cristo, liberta-me das mágoas interiores. Senhor Jesus Cristo, cura-me da mágoa interior. Espírito Santo, consola o meu coração. Consola meu coração. Consola meu coração. Pelo nome de Jesus. Aplaudimos fortemente a Jesus. Blessure intérieure na Ismaël. Mágoa interior em Ismael. Vamos ler uma passagem. Jeremias 15 verset 18. Versículo 18. Oh yes. Jeremias 15 verso 18. Faça a leitura em nome de Jesus. Amém. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório, ribeiro como águas inconstantes. Palavra do Senhor. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. Dingala. Pona nini passe na ngai ezali kosila te? Pona nini pota na ngai ezali kobela te pe elingi kokauka te? Ya solo okosi kosi ngai.
ozali kosalisa ngai te, okomi lokola libulu ya mai oyo ekaukaka, oyo bakoki kozwa mai tango nyonso te. Maloba na Nzambe. Amém. Por que a minha ferida não sara? Aqui não é uma mágoa aqui física, é um ferimento interior. Por que não sara? Por que não termina? Mas a pessoa que chora, porque fez longo tempo com a mágoa. A sua mágoa fez quanto tempo? Quanto tempo faz Combien de temps quanto tempo te falta alegria? Talvez desde a sua vinda ao mundo. Deixa eu dizer a ti, toda coisa tem o seu tempo. Há um tempo para chorar, há um tempo para se alegrar, há um tempo de dor no coração, há um tempo de alegria. Eu declaro a seu favor que chegou o seu tempo de alegrar-se, chegou o seu tempo de regozijo, chegou o seu tempo de paz. Glória a Deus. Por que a ferida não sara? Sempre emagrecer. Acrescentou o seguinte: disse a Deus: Senhor, tu és uma fonte enganosa, porque procurou todos os meios e não tinha resposta. Conforme estás, desde que vieste a Moriá, fizeste muitas orações, não há mudança. O outro nem outro, mas a dor continua. Por que continua? Porque não descobriste a causa do seu sofrimento. Glória. A Bíblia diz: vous connaîtrez la vérité, conhecereis a verdade, et la vérité vous e a affranchira. verdade vos libertará. Se ainda não discernires melhor e não conheceres a verdade profunda da tua vida, é difícil avançar. Permanecerás do mesmo jeito. Conforme não queres orar, permanecerás estagnado. Os que estavam a orar, verás eles passando, avançando. Vira os outros que foram, vão para a Europa. Tu estás aqui, não consegues. Outros casam, tu não te casas. Os outros vieram pobres, abriram o caminho da China. Tu quis te conhecer na mesma posição. Por quê? Eu admiro-vos. Parece que se alegram com aquele sofrimento. Eu, vosso pai, não gosto de derrota. Se for derrota, amanhã vou recomeçar até passar por aí. Glória. Se for duro, eu volto na oração. Yes. Eu não oro, eu oro. Porque eu devo orar mais que vocês. Se tu oras 1 hora, eu devo orar 2 horas. Se oras 2 horas, eu devo orar 4 horas. Não podemos estar no mesmo nível, porque sou teu pai. A beleza do igreja da família persegue a mim. Se juntarem-se todos aqui, o bruxo de cada um da família vão se opor a mim. Virão 400, se forem 400, se forem 500, au moins 500 500 bruxos a combater-me. Não posso brincar. Tu tens tempo para brincar, podes brincar. O que te esqueces? Estás a envelhecer. Estás a envelhecer. Assustarás. 70 anos. E nada conseguiste. 70 anos. Nunca subiu no avião para a Europa. 70 anos. Nem terreno 20 por 20 não tem. 70 anos. Nem bicicleta tem. Por quê? Sono. Comendo. Sono. Conversas inúteis. Sono, Facebook. Sono, novela, Instagram, WhatsApp, tudo aquilo. Tudo aquilo, só aquilo. Triste demais para ti.
Nazoloba bien. Glória. Prof, teacher. Blessure interne. Mágoa interior. Totangi Zacharie pour na E vamos ler Zacarias para terminar. Zacharie 13, verset 6. Zacarias 13, versículo 6. Zacharie chapitre 13, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Parole du Seigneur. Zacarias 13, verset 6, faça o teu nome Jesus. E se alguém disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Palavra do Senhor. De onde vem essas mágoas? As feridas que tem. A resposta que deu. Estas feridas, conforme foi lido em francês, veio da casa daqueles que me amam. Será que podem entender? Os que o amam é que o feriram. Mágoa grandes vêm muitas das vezes daqueles que devem nos amar e nós devemos amar a eles. C'est la grande déception. Essa é a maior decepção, yes. Onde confiaste demais e retribuíram mal, aquilo fere. Ismael está na casa do pai, onde amam, deveriam amá-lo para prepararem bem seu futuro, mas feriram-no. Quem feriu-te na família? Quem te combate na família? E quem se opõe contra ti na família? O conflito da família vem justamente daqueles que nós esperamos o bem, porque são membros da família, somos do mesmo sangue. Afinal são esses que incomodam nossas vidas. Através da miscaria, bruxaria nos matam, vão nos praguejando. Blessure intérieure. Mágoa interior. Alors, na quelques minutes em alguns minutos restantes, quero ensinar e mostrar-vos a gravidade da mágoa interior. Devem saber destas coisas. E eu já preguei cá que o homem tem 3 partes. Selon 1 Thessaloniciens. Segundo 1 de Tessalonicenses. Chapitre 5. Capítulo 5. Verset 23. Versículo 23. O homem tem o corpo físico. Tem a alma. E tem o espírito. Escreva. 1 Thessaloniciens. 1 de Tessalonicenses. Chapitre 5. Capítulo 5. Verset 23. Versículo 23. Onde descobrirás que o homem tem o corpo físico, tem a alma e tem o espírito. O corpo físico é que nos dá consciência do mundo onde nos encontramos, por onde vivemos no ambiente todo. Se tu me vês e eu te vejo, é através do corpo físico. Por isso disse o corpo físico fere-se, assangrenta, mas pode também ser tratado. O corpo físico. Se disserem, ele é tão gordo, ele é tão magro, ele é alto, o outro é baixinho, em relação ao corpo físico. É a parte que o Senhor nos deu para caminharmos no mundo que estamos, no mundo que é chamado mundo físico. É a parte visível. E a alma e o espírito são invisíveis, estão no teu interior. O corpo físico é como um envelope que retém dentro dela a
sua alma e o seu espírito. A pregação de hoje tem a ver com a alma. Se já perceberam o corpo físico, vou saltar na alma. Vou ao nível do espírito. O espírito é a parte que o Senhor deu ao homem para que o homem tenha consciência da existência de Deus. Para orarmos, devemos ir no nível do espírito. Para adorar a Deus, ir ao nível do espírito. Por isso a Bíblia diz em João, creio 4, o Senhor procura os que o adoram em espírito. Glória. Amen. Mas a minha pregação tem a ver com a alma. Porque a mágoa interior inclui a alma da pessoa. Amen. A alma, num português mais simples, podemos falar de coração. Mas não é o coração físico, não. Chamam também de alma. Quando falas que as suas palavras feriram-me, já disseste isto, aquilo feriu-me bastante. Olhando para ti, não há ferida dentro de ti, te feriste dentro de ti. Podemos falar seu coração. O coração também vai ter dores de estômago, vai ter gastrite, doenças dentro, do interior. É a alma é que queremos ver. A alma do homem é a parte que o Senhor deu ao homem para que o homem tenha consciência da sua própria existência. Glória. Os que estão a escrever, escrevam. Começo no corpo físico. O corpo físico é que nos dá consciência do mundo onde habitamos. Nos mostra o mundo onde nós estamos. Eu espero que estou a falar em termos simples. O espírito é que te mostra que o Senhor existe. Consciência da existência de Deus. A alma é que mostra-te, dá-te consciência da tua própria existência. Eu da Silva estou. É através da minha alma. E nesta alma, o que encontraremos lá? Encontraremos ou seja, a afetividade onde estão nossas emoções, nossos sentimentos. Por isso eu falo de afetividade. Tuas emoções, teus sentimentos. Quando dizes eu não quero disto, quando dizes não quero, é tua alma falando. Não é o corpo físico, não é o espírito, é tua alma. Porque é a alma que guarda os teus desejos, seus desejos, que eu gosto disto ou não gosto daquilo. Prefiro fuz, não gosto de arroz. Eu prefiro luta livre, não futebol. É a expressão da alma. Glória a Deus. Se saís da Moria falando que não sabes as coisas, a verdade é insensato por completo. Porque eu quero descer nos termos mais simples, terra a terra. Amém. A alma é o teu sentimento. Amen. A alma é onde encontramos vontade e a razão. A razão que fala aqui, yes. Não é que discutimos, eu tenho razão. A razão aqui, como posso explicar em Lingala? Razão, uma compreensão, uma inteligência também está dentro. Está na alma. A sua vontade está na alma. Por isso veio. Falarei justamente
Outras pessoas, Satanás prende a vontade deles. Não tem como vir para a igreja. Nesta hora da pregação, está a assistir à televisão. Porque Satanás já roubou a sua vontade. A vontade. Onde podes dizer? Eu quero fazer isto ou aquilo. É na alma é que encontramos a inteligência. Glória. Bom, não expliquei se como que é detalhe. Agora vou explicar em detalhes. O que chamamos de afetividade, c'est-à-dire na afetividade. Na afetividade, é onde tens a capacidade d'aimer ou de ne pas aimer. De amar ou de não amar. É que está dentro de ti. Por isso és uma mulher. Se aquele jovem levantar diante de ti e conquistar-te, olhas para ele, viras o olhar, olhas mais, seu coração diz: este não. É a alma, afetividade, o teu sentimento, tua emoção te diz, não faz o teu tipo ou gênero. Se encontrar com o seu gênero, quando começa a falar, tu vai sentir um calafrio no coração, uma coceira no coração. Aí já te leva a seita. Quer dizer, já estás a amar. Afetividade. Capacité d'aimer ou de ne pas de amar ou de não amar. Vou curtamente. Côté a volonté na raison. Na vontade e razão. É uma capacidade. A capacidade de distinguir o bem e o mal. O que é bom, eu vou para lá. O que é mal, eu evito fazer aquilo. Volonté na raison. Vontade e razão. A razão te fez entender que o que dizem, o que fazem, está errado. Leva a tua vontade, a vontade diz, não faças. E tu deixas. Est-ce que vous comprenez bien? Glória. Inteligência. A inteligência está na alma. Falando mais de inteligência. O que é inteligência curtamente? Para entenderes bem, se te explicarem algo, eres capaz de entender. Dizem que és inteligente. Conforme eu estou a pregar aqui, outros entendem, são inteligentes. Outros estão aqui, não entendem nada, são insensatos. Tá, não faltam essas pessoas. Entenda o que é grave. Porque se eu explicar a pregação, requer também tua inteligência, yes, para entenderes. E quem entendeu, entende afinal, é deste jeito. Verás que segurar sua bênção em relação à pregação que ouviu. Mas quem não é inteligente, talvez desde volta para casa, já esqueceu até, para na igreja. Por isso, os que faltam inteligência não tem como serem abençoados. Por que você não é inteligente? Por que és tão insensato, tolo? Quero terminar. Por que és tão insensato? Digamos, este tipo de pregação, você se entender, ficarás em casa. Ao menos que és bruxo. Conforme és bruxo, já preguei, o bruxo também mata e destrói a si mesmo. Combate as pessoas sem saber que está se combatendo. Ficará em casa. Se vier para a igreja, não vem para ouvir a palavra, vem para distrair as pessoas. Deste tipo, ficas em casa. Não. Quer dizer que não te amas.
Por mais que ouça, o que é inteligente ouve e retém a matéria. É deste jeito. Por isso não estou melhorando. Afinal há conflito na família. Deixa levantar na oração, derrubar para passar. Mas tu, por mais que entendas, ficas em casa. Será que és inteligente? Não. Aleluia. Glória a Deus. Alors, então, ouçam. Dentro da alma, teu sentimento está, tuas emoções, capacidade de amar e de negar. Vontade está na alma. Inteligência na alma. Imaginem agora que o que segurou tudo aquilo fere-se. Qual será a consequência? Oh, yes. Onde a inteligência feriu-se. Onde a vontade e razão feriu-se. Onde a emoção feriu-se. Esta pessoa como será? Donc il y a souffrance totale. É sofrimento total. Ce qui est zoki, porque se feriu, as suas emoções, au lieu das emoções positivas, serem positivas, serão negativas. É como alguém sem conhecimento. Maus sentimentos. O leva em maus caminhos. Desejos de maus caminhos. Por isso verás uma mulher tem 3, 4, 5 namorados. Mesmo na igreja. Na igreja que ora, mas tem 3 irmãos. Será que o sentimento está normal? Não. Porque feriu-se. Quem feriu-se procura cobrir pelo seu conhecimento, cobrir a sua ferida. Por isso, quando feriu-se na infância, não teve afeto dos pais, começou a procurar fora e procura em desordem, porque está ferido. Por isso verá, se disser eu te amo aqui, aceita. Pensa que é amor verdadeiro. Quando encontrar segundo, aceita. No terceiro, aceita. Verá que essa jovem tem 3, 4, 5 rapazes no bairro. Envolve-se com todos, porque seus sentimentos estão feridos, não estão estáveis. Glória a Deus. Glória. Esta pessoa precisa de amor. Por isso eu já vos disse cá. Verás uma jovem moça com 16 anos, 18 anos. A sua mãe nunca disse eu te amo para ela. A mãe não fala para a filha que eu te amo. O pai nem pensa. O pai nunca diz que eu vos amo. Essa jovem moça, 17 anos, seu pai e a sua mãe tem um rapaz empregado. Um empregado. Lava a louça. Quando vê ela passando, é tão linda. Aquilo mexe com ela. Mexe. Porque em casa, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão mais velho, ninguém diz que tu és linda. Ela vai. Assusta. O empregado vai engravidá-la. Por quê? Emoções e sentimentos estão feridos. Procura por onde o darão amor. Todos nós precisamos de amor. Principalmente os que viemos das famílias africanas. O Senhor mesmo, vosso pai. Pai, eu te amo. Como eu sinto bem. Ma fille, mon fils. Meu filho, minha filha. Diz-me que eu te amo. Je t'aime, papa. Te amo, pai. Tu és o meu caminho. Tu és meu exemplo. Aquilo me faz bem. Eu vejo-me em casa sozinho. As pessoas pensam em mim, também existem. O homem precisa de amor. Se aquilo feriu-se, é bastante perigoso. Por causa dos conflitos da família. Vontade.
Se a alma está ferida, a vontade do homem vai ser perversa, vai ser má. Em vez de levar no caminho de Deus, o leva distante de Deus. Em vez de levar no bom caminho, mostrará o mau caminho para a pessoa. A sua vontade que gosta de fazer. Deixem-me minha vida. Se eu fumo diambe convosco, meu próprio corpo, o que dirás tu? Proíbe aquilo, não ouvirá. Porque a vontade está ferida. Está ferida demais. Mesmo na igreja, vais aconselhar, não faças isto, passa por aqui, pelo seu próprio bem, e não vai praticar. Glória. Quanta gente eu pus sentado? O caminho que segues não é este. Faça isto. Quando sai do escritório, faz isso e se esquece. 6 meses depois, vai afundar-se, cai e tem problemas. Tarde demais. Tarde demais. Vontade que está ferida. A inteligência. Se a alma estiver ferida, a inteligência vai ser má. Oh my God. Verás, ainda tem 14 anos, mas já tem lá os da memória, se esquece. Como alguém de 14 anos vai se esquecer as coisas? Podes mandar, vai comprar tomate, foi, com caixa de fósforos. Mas eu esqueci, mas tem 14 anos. A alma está ferida. Inteligência se esquece em vão. Sempre a reprovar nos estudos. Porque outros são inteligentes. Porque os teus filhos são reprovados. A alma está ferida. O amor que não teve. Consequência do conflito que viu na família. Afetou sua inteligência e destruiu sua inteligência. C'est pourquoi les parents doivent faire très attention. Por isso os pais tenham bastante cuidado. N'importe comment. Não levem vossos filhos de qualquer maneira. Ismaël não foi Ismael quem procurou que Agar ficasse com Abraão. Não foram nossos filhos que nos procuraram. Somos nós que fomos à procura deles. Devemos pôr a atmosfera de amor em casa para os filhos crescerem nessa atmosfera. Afeto dos pais. Há muitos pais aqui não ligam para os filhos. Imagine uma mãe adulta. Conforme o lar foi abaixo, ou o homem foi, o homem morreu, deixou ela criando as filhas. Não tem vergonha o seu namorado de visitar em casa em frente dos filhos. My God. E os seus filhos estão a ver. Hoje estás com este. Conforme não é de certeza, 6 meses depois, 2 anos depois, vão negar. Fica com seguro. E traz mais. No quintal, os filhos estão a ver. 4 anos depois, 3 anos depois, vão terminar. O terceiro, uma mais velha. O que ensinas aos teus filhos? O que ensinas aos filhos? Vai fazer distante, que os filhos não vejam. O filho não pode conhecer a nudez da sua mãe. Os pais é grave, pior ainda. Vai beijar com a namorada e o filho está vendo. Como é possível? Minha filha, na rua, eu morro. Vou morrer.
Não conseguiram olhar para ela. Olhar para ela. Não. Somme. É terrível. Quero terminar aí com a pregação. Les conflits dans la famille. Os conflitos na família. Et botaka blessure intérieure. Produzem mágoas interiores. Somos cavários. Viemos com essas mágoas desde os ventres de nossas mães. Saímos dos ventres das mães. Encontramos a atmosfera de desordem na família. Todos os dias discutem. Todos os dias lutam. Todos os dias disparates. Bebedeiras todos os dias. Crescemos nessa atmosfera. Os corações feriram-se. Talvez tu não sabes, te feriste. Mas vou terminar. Como saberás? Como detetarás que esta pessoa tem mágoa interior? Olhando no seu comportamento, pela sua fala. Quem tem mágoa interior, no seu comportamento, no seu caráter, pode ser uma pessoa bastante nervosa. Se encontras com alguém nervoso demais, bastante nervoso, feriu-se. Se não for muito nervoso, é bastante tímido. Yes. Não fala. Fica só no seu canto. Não, eu não quero esse problema. Deixem-me. Feriu-se. É alguém que teme muito. Mínima coisa é, não, é medo. O temor. Feriu-se. Alguém que tem mágoas interiores. Perde a autoestima. C'est-à-dire, ou seja, não se vê que tem valor. Porque feriu-se. Donc, na inconsciência, na sua inconsciência, ou na subconsciência, mostra que não tem valor. Dentro de si, dizem que não tem valor. Por causa das mágoas que tem. Em toda a sua vida, vê que não tem valor. Se chegar no meio das pessoas, sempre não vai aparecer complexo de inferioridade. Este complexo. Feriu-se. Não tem confiança em si mesmo. Feriu-se. Quem tem essas coisas não tem confiança em si mesmo. Não tem autoestima. É difícil. Mesmo se ora, é difícil progredir com Deus. A sua fé não se erguerá porque esta mágoa está a abafar a sua fé. Glória. A sua fé está abafada pela mágoa interior. No dia que for curado, é que a sua fé vai reerguer-se. Vai ver eu também sou pessoa no meio das pessoas. Se os outros conseguem dinheiro, eu também terei. Se os outros vão para a Europa, eu também viajarei. Se as pessoas casam, também me casarei. E daí começa a segurar bênçãos, porque venceu a mágoa interior. Glória a Deus. Que Dieu te bénisse. Glória. Que o Senhor retribua. Glória a Deus. Glória. Muita gente negligenciou a mágoa interior. Não procuraram tratar dela. Ah, Jesus. Imagine. Uma mulher casada, mas tem fortes mágoas interiores. Esta mágoa interior desperta uma ira nela. Vai saber preservar? Não. Se não procurar libertação, se não tratar daquela doença, todos vai discutir com o marido bastante nervosa. Vai destruir o lar. Mesma coisa com o homem.
Ce n'est pas bon balobakanayo. Yo za kanda mingi. Não dizendo que tu és muito nervoso. Ndana zalaka kanda makasi. Ezali blessure. Luka soigner yango. Parce que koki kozangisa oli pamboli. Pode fazer te perder a benção, teacher. Yes. Pode fazer te perder o casamento por causa da ira. Pode mínima coisa te revolta. Essa pessoa que te ajudaria a passar. Há muito a se falar sobre a mágoa interior. Saibam que o conflito da família feriu todos nós aqui. E estas mágoas encaminham dores em nós. Produziram muitas incapacidades e bloqueou a vida de muita gente. Conforme não temos tempo, amanhã, a oração de amanhã, vamos orar acerca das mágoas interiores. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe.